sobre a caridade. É fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem com nós. Se eu quero para mim que eu seja perdoado naquilo que eu cometi no Deus, eu vou querer para o meu próximo. Se eu quero para mim saúde, eu vou desejar ao meu próximo. Se eu quero para mim paz de espírito, eu vou desejar ao meu próximo. E assim por diante. A gente quer coisa ruim pra gente? Eu quero sofrimento, eu vou me... Não. Ninguém quer sofrimento. Ninguém quer doença, ninguém quer falta de emprego, ninguém quer ficar com as contas atrasadas, ninguém quer ficar, desanimado, depressivo, sofrendo. Ninguém quer isso. Aí a gente pensa, os filhos, a gente também não quer para os filhos. E a gente não se colocando como pais ou mães, a gente se coloca na mesma posição de Jesus. Ele não quer para a humanidade nada que seja horrível, horroroso, punitivo, Não, vai ter que pagar. É isso. Mesmo porque os irmãos que não estão preparados na terra de regeneração estarão reencarnando em locais, em outros planetas, em outras situações, na mesma situação de vibração. Ninguém nem vai perceber que vai acordar num outro planeta. Pode garantir, não percebe não, porque vai todo mundo dormir. Quando acordar já está reencarnando. Vai ganhar uma mãe, um pai, uma família, e vai ser todo mundo feliz de novo. Vai continuar a sua trajetória de acordo com o que parou. Se eu tenho uma falta no passado, nessa vida, aliás, é melhor nessa vida, Porque nessa vida é aqui vai, tá? Essa é a última reencarnação que a gente tem no planeta. Eu ouço isso há mais de 30 anos. A gente tem que fazer o melhor. Qual que vai ser o melhor? Eu vou aprender, eu vou estudar e eu vou auxiliar o meu irmão. Jesus só quer isso: amar e praticar a caridade. Amar de verdade, Não como você fala por aí, eu tiro. Aí casa, misericórdia, pra que eu casei? Porque a gente primeiro se apaixona. Paixão é uma coisa assim, fulminante. Uma semana namorando já está todo mundo apaixonado. Já li isso aqui, gente? Não tem maneira de me perder, tá? Tá todo mundo apaixonado, tá todo mundo amando, aí passa o tempo, vai conviver com a criatura para ver como que é. Aí é que você vai fazer o que Jesus exemplificou. Amar o próximo. Mas ele é muito diferente de mim. Claro. Quem é igual? Até isso Deus teve o amor de fazer. Ele criou e quer igualmente. Porém, cada um cresce de uma maneira. Amadurece de uma maneira e aprende de uma maneira. Se eu sei mais, ninguém sabe mais do que ninguém, mas assim, se eu sei mais, qual é a condição que eu tenho que chegar para o meu próximo? Vai ser mais que isso. Eu nem para a altura eu tenho que fazer isso, gente. Eu falei isso, vou fazer isso para crescer 5 anos. Nem sabe, eu sei mais que todo mundo, eu sei mais, mas não sabe, não adianta colocar uma coisa que você não é. Ninguém é mais sabido que ninguém. Agora, os mais velhos, o respeito que a gente tem que dar aos nossos amados de cabelinho branco. O meu também tá, mas tá com tinta, tá? Então eu faço de conta que eu não sei de nada. Então, amar, respeitar, tá ali, Se existe uma diferença entre uma pessoa e outra, qual é o passo que a gente dá? A gente sentar e conversar. A gente faz isso? Não na hora da raiva, gente. Não vai começar na hora da raiva que o negócio não pode.
Na hora da raiva você tem que dar um... Vai fazer outra coisa, entendeu? Sai do lugar, deixa, passa. Depois, pega a pessoa. Jesus ensinou isso. Se você tiver algum problema com seu irmão e aquilo ficar ruminando, né? Ruminando, que nem vaca que fica ruminando. Volta, mastiga de novo com ele. Senta com teu irmão e conversa. Porque ninguém vai conseguir ir ao Pai com qualquer uma adversidade. Com qualquer ponto e vírgula. E quando ele diz ir ao Pai, passa primeiro por ele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de voltão. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 e 9. O que é o vento das revoluções e o rio do progresso? É o próprio meio ambiente que a gente vive, a Terra. A Terra também tem vida e a Terra evolui. Cabe ao Espírito encarnado sobre ela buscar a evolução e se comparar a essa Terra. Se eu não conseguir, acabou o mundo? Não, acabou o mundo. O mundo continua e você vai ter uma outra morada. Assim como Jesus pregou. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Outras oportunidades. A vida não vai cessar. Deus não vai destruir nenhum dos filhos dele. E o máximo que a gente vai perder é o corpo carnal. Que de fato ele vai ter que voltar para a terra. Que essa terra vai abrigar os conglomerados aqui de células que são átomos, e esses átomos pertencem a essa parte material da Terra. Em outros lugares pode ser diferente. Não posso dizer que é igual porque eu não sei. Mas aqui, a nossa constituição física faz parte da constituição física da Terra. Porém, o nosso espírito, ele é de Deus. E Jesus, quando ele se responsabilizou pelo planeta como governador planetário, tá? Ele é o nosso governador, ele abraçou a humanidade como seus filhos. Então, nós podemos considerar que somos também, além de irmãos do Cristo, filhos amparados e apadrinhados por ele. Porque ele não abandona, ele nunca abandonou ninguém. Às vezes a gente acha, ai, Deus me abandonou, porque está tudo ruim, está tudo... Deus nunca abandonou. Quem é que vai para longe? A gente. A gente não faz oração, a gente não faz uma vibração, a gente não pratica a caridade, a gente não ajuda, a gente não se ajuda. Porque amar o próximo como a si mesmo é amar a si mesmo antes. A gente ama a gente, cuida da alimentação, faz um exercício, busca trabalhar, cuidar desta alma, fazendo vibrações de amor, pensando em coisas boas, tendo sempre essa ligação com Deus intacta. Porque quanto mais próximos de Deus, melhor nós estaremos. Nossa vibração vai estar elevada e as coisas que vão estar embaixo, você olha e fala, isso aí já estava fadado a acontecer, que Deus tome conta, e vai deixando todo mundo na mão de Deus, porque é assim que fica. No texto acima escrito de uma forma tão nítida para a nossa compreensão, podemos chegar à conclusão que para que possamos merecer o reino de Deus, é necessário que observemos e cumpramos em nossas múltiplas existências a lei moral, ou seja, o conjunto de princípios ou regras relativos à conduta humana.
Essas pertencem à alma e concernem as noções do bem e do mal, que foram embutidas em nós pelo Pai Maior desde a nossa criação, e não pertencer a essa ou aquela religião ou seita, pois de nada servem a prática de rituais, de exercícios religiosos de confissão de fé. Porque aqueles que dizem apenas palavras soltas, sem refletirem o que lhes vai no íntimo, não são agradáveis a Deus. A Ele agrada mais a devoção sincera, partida do coração e, acima de tudo, comprovada por atitudes no bem. Então é isso, por mais que determinadas denominações e outras religiões pratiquem esse ato exterior, né? Isso é uma prática dos fariseus, a gente já vem com isso já há séculos e séculos e séculos. Espíritos reencarnaram centenas de vezes e trouxeram essas práticas enraigadas. Aí o que acontece? Esses espíritos continuam colocando dessa forma, dessa mesma maneira, essas práticas nas instituições religiosas. Cabe a nós não julgá-los, mas dizer a si mesmo o que eu quero para mim. O que é melhor? Isso está me ajudando? Não. Então, vou procurar algo que me ajude, que me esclareça de verdade. Porque esclarecimento é quando a gente mais precisa, a gente não pode ficar simplesmente restrito a meia dúzia de palavras que as pessoas dizem e você fala, A gente fala isso com o chefe porque ele precisa, né? Ele só quer que a gente fique assim, né? Trabalhei muitos anos assim, só fazendo, sim, claro. Então, a gente vai fazer o quê, né? Vai chegar pro chefe e falar que nem eu falei. Um dia um negócio que ele não gostou, mas eu não aguentei. Aquele dia, a minha língua não conseguiu ficar quieta. Exatamente porque tem hora que a gente pisa na bola. Mas eu não falei nada que o denegrisse, apenas uma verdade, para ele abrir os olhos. E às vezes a verdade ela dói. Então, o que está aqui? A gente tem muitas existências. E a lei moral, que é uma lei divina, né? Quem faz o curso na casa já sabe disso, né? Ou já fez. A lei divina, que faz parte do universo. A lei moral aqui é igual à lei moral em outro planeta, em Júpiter, em Marte, em todo lugar. A gente vivencia de acordo com a nossa condição evolutiva também. Só que não pode ficar esperando o tempo passar e ficar rodando no mesmo lugar. O que Deus espera? Que tenha-se a Ele uma devoção sincera. Não é só ficar Senhor, Senhor. Ai, Senhor. Porque hoje foi um dia X, Y, Z, o fulano, o ciclano, é tudo culpa deles, tá? Porque eu não tenho nada a ver com isso. A gente culpar os outros adianta? Não. Por mais que essas pessoas estejam erradas na nossa concepção, porque às vezes a nossa concepção parece que está tão certa e os outros estão tudo errado, não é bem assim, né? Às vezes as pessoas, elas têm um vislumbre também, né? Algum irmão chega lá, ó, fala isso pra ela pra ver se ela acorda. Aí vai lá e tá. Nossa, mas por que tu falou esse negócio? Que coisa horrorosa, eu não gostei, eu odiei, blá blá blá. Ah, mas a culpa é dele, não é minha. Não. A gente tem um monte de dificuldades. A gente às vezes não quer ouvir, fecha os ouvidos e não quer ouvir. Aí quem vai falar tem que esperar. Vai ficar batendo na cabeça do outro para ele ouvir? Não vai fazer efeito. Então, é esses centenas de anos que a gente está. Centenas, isso não for mais, né? Vou falar centenas para não falar milhares. Que a gente está nessa condição de vir se arrastando. E sempre alguém ajudando, porque nós temos um mentor que se
responsabiliza desde o dia da reencarnação até o último dia que a gente retorna lá. E ele fica auxiliando e nos inspirando, além de aconselhar quando a gente se desdobra do sono. Meu irmão, não vá neste caminho, porque este caminho não é bom. Isso quando na casa espírita a gente também não tem a advertência dos próprios irmãos que nos auxiliam, não dizendo diretamente, mas falando num todo. E sempre uma coisa bate pra gente, fala, nossa, isso aqui foi pra mim. O médium lê lá, deixa eu me esconder embaixo da mesa, porque sou eu que estou sendo. Mas é porque eles falam para todos, e todos cometem às vezes o mesmo engano. Então, a gente precisa entender o papel de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus sempre condenou a prática formalista de religiosidade e nunca disse que basta ter um credo para assegurar lugar no céu. Pois aqueles que dizem que basta crer para ser salvos são como cegos conduzindo cegos. Se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que pratica, pelos esforços que faz para vencer seus defeitos e pela sua vivência real dos ensinamentos do Cristo. O resumo ali, esse último parágrafo é exatamente isso. Quem é um cristão? É aquele que bate no peito, que fica só falando, ou é aquele que humildemente busca mudar em si mesmo as dificuldades que sabe que ainda existem? Só que a gente, quando estuda a si mesmo, a gente tem que ver onde que pega o problema. Por quê? Algumas coisas são fruto da nossa vivência aqui, tá? Tem a parte emocional, a gente precisa ver onde está pegando, porque uma parte emocional na infância, ela reflete a vida inteira. Ela passa a vida inteira e você nem descobre por que você tinha aquilo. Você tem que entender a si mesmo. E entender com olhos de amor. Não é entender, ai, tô cheio de culpa, cara, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. A culpa, gente, é algo que precisa ser muito bem compreendido. Porque um ato que nós temos, que nos causa qualquer culpa, nós temos que jogar na mão de Jesus. Falou, Senhor, eu errei nesse ponto, me sinto culpado, venho até Ti para poder me redimir. Mas buscar não fazer de novo. Porque a gente cai no mesmo erro repetidamente. Então, é sempre uma forma de se avaliar, como se a gente estivesse olhando no espelho. Todo mundo olha no espelho, fazer a maquiagem e tal, passar batom, os meninos passam gel no cabelo, né? Faz a barba. É isso. Se olhar no espelho, alma, mostrar no espelho. E esse é o momento em que você conversa com Deus, que você fala com Ele. Não se diminuir, não se subestimar, não é isso. Muito pelo contrário, somos espíritos criados com amor. E esse é o amor maior que possa existir no universo, que é o amor de Deus. A gente não sabe nem como começa esse amor. Porque o amor que a gente conhece é ainda esse amor aqui, de convivência, de família, de pais, de filhos, de irmãos. É esse o amor que a gente conhece. Então, o amor de Deus é muito, muito, muito além que o nosso entendimento possa alcançar. Um dia vai alcançar, né? Quando a gente chegar no patamar aí de espírito crístico, acho que a gente consegue pelo menos entender o que é o amor de Deus. Porque nós temos condição de chegar lá, sim, por que não? De ser um espírito crístico. Jesus, podemos ser espíritos com grandiosidade.
Porque estamos em evolução. Nós estamos evoluindo. Quanto tempo isso vai durar? Mas nós temos que começar agora. Temos que nos transformar num novo homem, um homem como criatura imortal, que ama pelo prazer de amar, que perdoa do fundo do coração, que ajuda o próximo sem esperar nada em troca, que compreende os defeitos dos outros, que sabe que a maldade é temporária e que o inimigo é aquele que ainda não descobriu que ama. Portanto, não basta chamar a Jesus cantando hinos em louvor, pois será de todo inútil se lhe não seguirmos os seus ensinamentos. É isso. É isso que a gente tem que fazer. Simples. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque não tem como amar ao próximo se não amar a Deus. E amando a Deus, a gente entende que a criatura que Ele fez, né, ainda está evoluindo como nós estamos. Fica mais fácil de perdoar, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de você deixar para lá. Porque a gente entende neste ponto que os irmãos que temos, aqueles que reencarnam próximos, na mesma família, mesmos locais, são irmãos necessários para a nossa evolução. Irmãos que eu falo é pai, mãe, porque somos todos irmãos por sermos filhos de Deus. Nessa reencarnação, é nosso pai, é nossa mãe, e deve ter e receber o respeito que nós temos que ter por eles. Assim como também temos que respeitar a individualidade dos filhos, mas sem soltar a rédea um pouco, tá, gente? Segura a rédea, porque o mundo quer eles de qualquer forma, principalmente os jovens, criança e adolescente. Então, olho em cima e muito amor para segurar. Amor não é só passar a mão na cabeça, não. Amor também é falar a verdade quando precisa. Porque nós somos inspirados na hora de falar isso. Nós somos inspirados por Deus quando a gente precisa falar com os filhos. Mas para isso a gente precisa se ligar a Deus primeiro. Senão não vai sair de Deus. Porque nossos irmãos que estão reencarnados com os nossos filhos também são irmãos de outrora que a gente acaba batendo de frente. E é isso. Então, quando nós pensamos em Jesus, vamos lembrar do sacrifício todo que Ele fez e do amor imensurável que Ele tem por todos nós. Jesus não descansa. Jesus está sempre atento a todos nós. Sabe quem é quem, quando, aonde e por quê. Óbvio que tem vários auxiliares, que são os espíritos e são os nossos irmãos que ficam nos auxiliando. Inclusive o nosso anjo da guarda, para quem conhece como anjo da guarda, é o nosso mentor. Então, o nosso mentor, ele está conosco, sim. Tá? Até os 7 anos ele fica 24 horas, depois ele aparece quando precisa. Então, se precisar dele, ele vem. Esse é o nosso maior amigo. Perto da gente é o nosso maior amigo. Você não sabe quem é, não sabe que relação que você tem com ele anterior a essa. E por que cargas d'água? Que caridade e amor é esse que vem ficar perto da gente esse tempo todinho, durante 80, 90 anos da vida? Tem que ser um espírito muito paciente, né? Para lidar com a gente? Ah, tem. Tem que ter uma paciência, um amor enorme. Falar assim, meu filho, teve um dia que deu vontade de dar um cascudo em você, mas eu não dei porque não ia dar certo. Eu tô brincando, gente, não vou fazer isso. Mas assim, o mentor é alguém que está lado a lado. Tá? A gente não vê, mas a gente pode sentir. E ele sempre está. Então, não se esqueça
esqueçam das orações, das vibrações e praticar a caridade conforme Jesus, conforme Deus espera que a gente faça. Porque o amor ao próximo começa dentro das nossas casas, a caridade também. Então é lá que a gente pratica muito essa caridade, muito mesmo. E façamos sempre o nosso melhor, e que Jesus esteja presente na vida de todos vocês durante essa semana. Lembrem-se sempre desse Mestre amado, que nos auxilia, que nos ama, e que está esperando por nós, porque Ele é o caminho, Ele é toda a verdade, e Ele é a vida. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores, aos nossos irmãos que se fizeram presentes para auxiliar, para a realização da palestra, e agora também as equipes de socorro, as equipes dos tratamentos espirituais já estão a postos, tanto os desencarnados como os encarnados, os médiuns, para auxiliar a todos que vieram na tarde de hoje. Ao sentar para tomar o passe, pensem em Jesus, da forma como Ele é, não na cruz, mas como Ele é, como Ele lhe vem à mente. E tome o seu passe, sinta a energia e confie, tenha fé que tudo pode se resolver. Nossa Mãe amada, abençoa-nos nesta casa, abençoa-nos na vida. Envolve, Senhora, com teu manto de luz, o teu amor de mãe, a abnegação que precisamos ter, o desprendimento e o amor, esse amor venerável que dedicas há tantos séculos aos teus filhos, humanidade. Que todos nós possamos, Senhora, receber, acreditar e agradecer. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, tão pequeninos, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana.